Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 5 de agosto de 2024, estamos na 18ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os a mim. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, o Jesus diz aos discípulos: Dai-lhe vós mesmos de comer. Justamente isso para os discípulos seria algo impossível, justamente porque como que eles, tendo poucos, vão dar comida a tanta gente? Veja, mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Compreendamos, amados irmãos e irmãs, a Galiléia do tempo de Jesus era um lugar de poucos ricos e muitos pobres. É claro, não era muito diferente do mundo atual, onde existem poucos ricos e muitos pobres. Por isso, amados irmãos e irmãs, se pensava dessa forma. Se os homens tiverem fé, Deus irá cumprir suas promessas de prosperidade. Vejam, era muito comum aquilo que nós chamamos, na época de Jesus, da teologia da prosperidade. Ou seja, eles acreditavam que quem tem bens materiais, amados irmãos, é rico justamente porque tem mais fé do que as outras pessoas. Ou seja, como ele tem mais fé, então ele é mais fiel a Deus. Como ele é rico, então ele é uma pessoa muito mais do agrado de Deus do que todas as outras pessoas. Assim, meus irmãos e irmãs, o evangelho de hoje vem quebrar esse paradigma e nos convidar a partilhar. Vejam, vamos repetir? O evangelho de hoje vem quebrar esse paradigma e nos convida a partilhar. É assim, amados irmãos e irmãs, vejam, esse convite à partilha a gente tem que perceber. Veja o que é que os discípulos tinham. Nós temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Então, não é, amados irmãos, para a gente partilhar quando a gente tiver muito, mas partilhar o pouco que temos. Lembra daquele episódio da viúva que depositou apenas 2 pequenas moedas no cofre do templo? Vejam, ela pode não ter dado muito, mas ela deu tudo o que ela tinha para viver, diz o Evangelho. E assim, amados irmãos, mostra-nos justamente que a pobreza não é fruto da falta de fé. Vejam, é bom que a gente compreenda isso. A pobreza, a pobreza material, não é fruto da falta de fé, como pensavam os conterrâneos de Jesus, mas sim da ganância, vejam,
onde muitos, ou melhor, poucos concentram muito, né? De modo que o muito, aquelas outras pessoas, acabam ficando sem nada. E assim, amados irmãos e irmãs, né? O que falta, na verdade, vejam, não é recursos, o que falta é a partilha. E assim, amados irmãos e irmãs, que hoje nós, né, aprendamos a realizar o milagre da partilha. Vejam, na época de Jesus, Jesus realizou o milagre da multiplicação dos pães. Mas hoje, amados irmãos e irmãs, nós somos convidados a realizar o milagre da partilha. E assim que nós, amados irmãos, tenhamos justamente essa capacidade. Recordemos aquilo que nós dizemos, né, que foi dito recentemente. Vejam, os discípulos colocaram na mão de Jesus apenas 5 pães e 2 peixes, e foi alimentado aquela grande multidão. Então, o milagre da partilha é justamente isso. A gente colocar nas mãos de Deus o pouco que a gente tem. E é claro, como a gente muitas vezes repete, ó, o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus não é nada. Então, que nós, amados irmãos, relembremos, hoje não precisa que se multiplique os pães, mas precise que a gente multiplique as pessoas capazes de partilhar o pouco que tem. E assim, amados irmãos e irmãs, que nós recordemos aquela frase que diz o seguinte, né? Onde há amor, onde há partilha, nada falta. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.